Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário atual da economia no Brasil e também no mundo e vamos falar um pouco dos melhores investimentos que podemos ter em nossas carteiras para 2022, finalzinho, né? E olhando para 2023, um pouco do cenário de 2022 e olhando o futuro de 2023. Se você tem interesse em saber quais são esses cenários e como está desenvolvendo a economia no Brasil e no mundo inteiro, fica aqui no vídeo que eu vou explicar tudo para você em poucos minutos. Mas antes disso, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Comenta aqui embaixo se teve investimento nesse ano que você mandou bem. Comenta aqui, coloca o ticker da ação ou o título que você comprou, que você se deu realmente bem. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cenário atual macroeconômico, entender como está o nosso Brasil no momento e para onde a gente está indo. Para a gente falar de cenário atual, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, há 2 anos, que parece que passou em 10 dias, né? Quando aconteceu o problema da Covid-19. Os bancos centrais no mundo inteiro tiveram que estimular a economia por conta da paralisação total, inclusive baixar os juros. Aqui no Brasil a gente chegou a ver juros de 2%, histórico, nunca mais visto, né? Simplesmente para estimular a economia que no momento estava completamente parada. A grande injeção de dinheiro, não só do Banco Central do Brasil, mas como de todo mundo, inclusive o dos Estados Unidos, que imprimiu mais de 4 trilhões de dólares para estimular realmente a economia, acabou tendo um efeito inverso no decorrer dos anos seguintes, que foi o caso de final de 2021 para 2022. Principalmente os Estados Unidos, que não via uma alta de juros assim desde a Guerra Fria de 1981, ou seja, a gente está num pico de inflação em 41 anos nos Estados Unidos. O americano nem sabe o que é inflação, né? Ele compra a mesma coisa há muito tempo e sabe que o dólar não perde valor. É a primeira vez que ele está vendo o dólar perder valor. Aqui no Brasil não, a gente já nasceu com inflação, a gente já sabe lidar com esse tipo de situação. Para agravar a situação, ainda em 2022, a gente teve o problema da guerra da Ucrânia e a Rússia, implodindo os preços da commodity. Obviamente a gente tem trigo, milho, café, petróleo, carvão que começaram a alta de preço, e aí não tem como segurar os insumos, né? Que dependem desse tipo de commodity. A gente viu alta de preço de alimento, de combustível, tudo refletindo nos nossos olhos, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. E isso pressionou ainda mais a alta dos preços, junto com a inflação, a perda de poder de compra do consumidor. Isso causou uma certa recessão no mundo inteiro, inclusive aqui no próprio Brasil. Como é que funciona essa questão de aperto monetário? Como é que o Banco Central lida com esse tipo de coisa, né? Bem, quando a gente teve a paralisação na Covid-19, a gente tinha zero consumo, né? Zero produção, tudo estava parado. Para a economia voltar, o Banco Central teve que estimular a economia. Fazendo como? Baixando taxa de juros, que foi o que o Banco Central no Brasil fez, né? A gente chegou a quase 2%, e imprimindo dinheiro, ou seja, circula dinheiro, baixa a taxa de juros, faz o pessoal pagar empréstimo, porque a gente precisa que as pessoas voltem a produzir e a consumir. Só que isso foi um pouco desenfreado. Criou-se aí um elefante que a gente está vivendo agora, que é a questão da inflação por conta do excesso de liquidez no mercado, ou seja, excesso de dinheiro no mercado. Para isso, o Banco Central tem alguns instrumentos que ele pode controlar isso. Primeiro, é o aperto monetário. Como é que ele faz? Ele faz uma política contracionista. Ele começa a subir juros para acompanhar a inflação e tirar a circulação de moeda, né, para que a pessoa tenha menos poder de compra e que a economia pare de criar inflação. Ou seja, a gente em 2021 até agora 2022, a gente só viu cada reunião do Banco Central aumentar a taxa de juros, aumentar. A gente, inclusive aqui no Brasil, está numa alta de mais de 2 dígitos, ou seja, a gente já está chegando a quase 14% de taxa de juros. Isso é o Banco Central realmente fazendo uma política contracionista, aumentando taxa de juros para reduzir a circulação de dinheiro e controlar a inflação. Não só o Brasil, mas os Estados Unidos e outros bancos centrais no mundo inteiro. A própria Inglaterra, né, com inflação a mais de 8%, tudo isso estimula o Banco Central ou ficar na meta, ou se ficar acima da meta da inflação, eles voltam a subir juros. Bacana, esse é um instrumento. Um instrumento 2 que o Banco Central tem são os depósitos compulsórios, ou seja, eles falam para os bancos
depositar, né, algum dinheiro para ficar guardado para diminuir a circulação de moeda no país também, reduzindo, por exemplo, empréstimos ou concessão de dinheiro, esse tipo de coisa. Então, os bancos centrais obrigam as instituições financeiras a fazerem um depósito compulsório. O terceiro e último instrumento ali que o Banco Central tem é a questão dos títulos públicos. Para que o dinheiro fique com o governo e não fique em circulação, há bastante leilão de título público, colocando o mercado para que as pessoas comprem títulos públicos para daí o dinheiro ficar com o governo e o governo ter esse controle maior de controle de inflação e circulação de moeda. Sabendo disso tudo, pessoal, qual é o cenário atual? A gente tem um cenário no Brasil praticamente em topo de taxa de juros. A gente vê que muitas instituições financeiras, a própria EQI acredita que a gente está navegando a topo de juros. Isso significa que a próxima fase seria um arrefecimento da taxa de juros, ou seja, a gente vai para uma situação de contracionista ou recessão, para depois a gente entrar numa expansão e boom, que é quando a economia realmente vai embora. Para isso, a gente precisa ver corte de taxa de juros, que não é o momento. A gente não teve nenhuma reunião que o Banco Central fez corte de taxa de juros, ou manteve ou aumentou taxa. Então a gente está num momento de topo, digamos assim. Por isso, alguns investimentos podem favorecer esse cenário, que é o que a gente vai falar. Inclusive nos Estados Unidos ainda há uma eminência de aumento de taxa de juros. É impossível a gente saber se lá é topo ou não. No Brasil a gente sabe esse cenário, estamos praticamente em topo, já nos Estados Unidos a gente não tem certeza se é topo ou se eles ainda vão aumentar a taxa de juros lá, que pode ocasionar em mais temores à recessão americana. Isso impacta globalmente, tá? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Bem, agora, o cenário de investimentos, principalmente aqui no Brasil, a gente vê em dois cenários. 2022, que a gente já produziu um e-book, e você pode estar baixando esse e-book dos melhores investimentos de 2022 aqui embaixo, então vai lá, clica no link, baixa esse PDF, esse e-book que vai mostrar para você os melhores investimentos de 2022. Que nada mais é do que a gente investir, por exemplo, em renda fixa pré-fixada. Sabendo que a gente tem topo de juros, nada melhor do que comprar títulos públicos pré-fixados. Significa que você já vai pegar um pré-fixado para 3, 4, 5 anos a topo de juros. Digamos que você vai receber 13% ao ano. Isso aí é o que você vai estar recebendo todo ano até o final do título público, mesmo que a taxa de juros caia, ou seja, mesmo que o Banco Central corte a taxa de juros. Ainda você pode ganhar vendendo esse título mais para frente, porque ele vai se valorizar. A PU, né, que é o preço unitário, acaba valorizando. Por isso a EQI recomenda, pessoal, esses títulos pré-fixados em 2022, atrelados a IPCA mais juros, mesmo sabendo que o IPCA andou dando uma caída, né? Ele teve cortes do IPCA e por conta realmente dos estímulos que o governo tem feito no Brasil para conter a nossa inflação, inclusive o preço dos combustíveis. Então, a gente tem uma carteira de 2022 de títulos pré-fixados, com títulos IPCA mais juros e ações de valor. Como você viu esse ano, né, algumas ações de valor tiveram desempenhos muito bons na Bolsa. Por exemplo, a própria Petrobras, Unipar, Braskem, entre outras empresas que são empresas de valor no Brasil, tiveram um ótimo desempenho, porque quando você tem incertezas no mundo, você quer voar para aquilo que é mais seguro, ou seja, empresas bem consolidadas, que é o que aconteceu com as nossas estatais e também empresas de valor que a gente tem na Bolsa. Agora, quando a gente fala de 2023, a gente vê um cenário de Brasil que começa a melhorar, que há uma possibilidade de ter topo de taxa de juros, por isso, né, a EQI recomenda que para 2023 tenhamos ainda títulos pré-fixados ainda em 2022, carregando para 2023, atrelado ainda a IPCA+, porque o IPCA pode ter tido deflação nesses últimos 3 meses, digamos assim. Porém, o IPCA é sempre positivo, é normal isso num país como o Brasil. Então, pegar IPCA+, é sempre bom. Você pega o IPCA, que é aquilo que corrige, né, o índice de preço ao consumidor ali no mês, mais os jurinhos que você ganha. Então, pré-fixado mais IPCA+, forma uma carteira de renda fixa bem legal. Além disso, olhando para o cenário de 2023, talvez migrar as ações de valor para ações de crescimento. Isso significa aquelas ações que precisam de estímulo de economia local, né, taxa de juros baixando, crédito dando aquela aumentada no mercado, as pessoas gastando mais. Essas empresas de crescimento tendem a acelerar os preços na bolsa. Por isso,
Para 2023, a ideia seria trocar as ações de valor ou parte delas e migrar para as ações de crescimento, onde podem ter estimulado seus lucros e também o seu crescimento por conta da economia local e a injeção de dinheiro no mercado. Ou seja, quando a gente vê a taxa de juros baixando, a gente vai ver essas empresas de crescimento subindo por conta da expectativa de crescimento delas com o dinheiro de volta no mercado. Agora, já pensando mais na frente, né? Como pode ser o nosso país saindo de uma recessão, a gente vai começar a ir para o setor de expansão da nossa política monetária, né? A gente vai ver o ciclo econômico saindo de uma recessão, vindo para a contração, e a gente começa a ir para uma expansão. Pode ser 2023? Talvez sim, talvez não, né? Mas a gente vai estar nesse ciclo entre contração e expansão, e é por isso que a gente faz essa rotação aí de carteira de crescimento para valor. Quando a gente vai para expansão e começa todas essas small caps a subir, tendem os investidores a daí substituir novamente as ações de crescimento para as ações de valor, porque depois do boom a gente sabe que vem recessão novamente. Mas isso são ciclos em volta de 2, 3 a 4 anos. É difícil a gente prever, a gente precisa muito estar atento à nossa querida taxa de juros. Para finalizar, invista nas suas escolhas com a nossa equipe de assessoria, a melhor assessoria do Brasil, tá? A EQI tem mais de 18 bilhões de reais sobre assessoramento e você pode se beneficiar fazendo os melhores investimentos com a gente. Basta abrir uma conta no BTG Pactual e já ser assessorado por o nosso time e fazer ali o teu perfil e escolher os melhores investimentos para a tua carteira. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!